Bom, olá gente, tudo bem? Então a gente vai começar aqui com a nossa primeira aula de estequiometria, tá bom? A gente vai ter então essa semana e a semana que vem sobre estequiometria, então aula 1 e aula 2, tá bom? Então nessa aula 1, o que a gente reservou para vocês? A gente reservou então que ela vai ser sobre o que é essa estequiometria, quais são as grandezas que estão envolvidas nisso, então a gente vai entender sobre isso, sobre as conversões que talvez a gente precise fazer para poder fazer os cálculos, né? E principalmente exercício, tá bom? Antes da gente começar, para eu falar dessa matéria, eu preciso bater na tecla com vocês de que a teoria da estequiometria ela é muito simples, ela é muito direta. O que vai realmente pegar é a quantidade de exercícios que vocês vão ter que fazer, porque é uma matéria que ela vai pegando aos poucos, até que quando você entender o que você tem que fazer no exercício de estequiometria, aí você vai ver que vai estar tranquilo na matéria, mas isso é com a prática, beleza? Então vamos lá. Primeiro de tudo, o que é essa estequiometria que tanto a gente está falando, né? Então, a estequiometria é o cálculo das reações químicas. Então eu sempre vou ter uma reação química que vai me envolver reagentes e produtos. E quando envolve reagentes e produtos, a gente vai precisar sempre calcular quanto de reagente, quanto de produto, qual a proporção entre eles. E uma coisa que a gente vai sempre lembrar é que proporção é uma das palavras que vai reger a nossa matéria, estequiometria. Beleza? Então, além disso, a gente vai entender que as relações entre mol de reagentes e produtos, ela precisa sempre acontecer. A quantidade de moléculas, massa e volume envolvido sempre vai ser igual no início e no fim. E eu já vou mostrar para vocês como que a gente identifica isso. A gente vai então ter, o que eu acabei de dizer, essa conservação de massa e de elementos dentro da nossa reação. Então, se eu entro com uma quantidade X de elementos, eu preciso sair com uma quantidade X de elementos. Eu não posso perder no meio do caminho nada. E principalmente o balanceamento da reação. Ok? Então vamos entrar de verdade na matéria? Aqui então a gente tem uma reação química. Vamos lá. Uma molécula de nitrogênio gasoso, então N2, reage com 3 moléculas de H2, formando 2 moléculas de amônia. Aí eu pergunto para vocês, tudo bem? Quando a gente olha uma equação dessa, a gente precisa entender, então, primeiro que identificar quais são esses coeficientes estequiométricos. Então, o que significa coeficiente estequiométrico? Coeficiente estequiométrico significa o menor número em mol que aquela substância que você está falando de reagente e produto precisa existir para que a reação aconteça. Como assim? Então, o coeficiente, na verdade, são só os números que estão aqui em frente às moléculas de N2, de H2 e de NH3. Então, é o número 1, 3 e 2. Aí eu falo para vocês, esses números significam que são a menor quantidade de mol que eu preciso ter de nitrogênio, hidrogênio e amônia para que essa reação aconteça. Aí vocês me falam, tudo bem, mas então se eu tiver 2, nossa que 2 feio, 6 e 4 aqui. O que simplesmente eu fiz? Eu dupliquei a quantidade de mol de cada coisa. Então, se ao invés de ter 1 mol de nitrogênio gasoso, eu tiver 2. Se ao invés de ter 3 mols de hidrogênio gasoso, eu tiver 6. Se ao invés de 2 mols de amônia, eu tiver 4, significa que a minha reação está duplicada, tá com o dobro de mol do que é o mínimo que ela pode acontecer. Isso significa que a minha reação só vai ser o dobro maior. Eu vou consumir o dobro de coisa para gerar um dobro de coisa, nada mais. Só que a gente sempre identifica como o menor número inteiro que vai representar a quantidade em mol da minha substância. Beleza? Esses são os coeficientes estequiométricos, os números que ficam aqui na frente. Tranquilo? A gente então tem que pensar também na quantidade de átomos que a gente vai ter. Então, se a gente olha primeiro para nitrogênio, estou falando em átomos. Então, aqui a gente tem 2 átomos de nitrogênio que entram. Então, 1 e 2. Eles estão unidos formando uma molécula de nitrogênio gasoso, de N2. Só que quando a gente sempre olha para a quantidade de átomo em si. Então, nitrogênio, eu tenho 2 nitrogênios. Eu preciso que meus produtos tenham 2 nitrogênios. Então, aqui eu vou ter 1 nitrogênio, 2 nitrogênios. Notem que não necessariamente eles vão precisar estar na mesma ligação que eles entraram.
Então, eles entraram ligando-se um no outro, e aqui eles estão saindo ligando-se em hidrogênios. Então, hidrogênios, a gente vai ter 6 hidrogênios entrando, eu preciso sair com 6 hidrogênios. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, a mesma quantidade que entra é a mesma quantidade que sai, e ponto. Isso vai ser crucial para a gente poder entender sobre o balanceamento da reação. Belezinha? Além disso, eu também tenho sempre que pensar que a massa que envolve essa minha conta, ela sempre vai ser igual antes e depois. Independente do que for. A massa é igual. A mesma massa que entra é a mesma massa que sai. Então, aqui, ó, o que a gente tem? Ó, 2 nitrogênios entraram. Cada nitrogênio pesa 14 vezes 2, 28. 6 hidrogênios entraram. Cada hidrogênio pesa 1, 6 gramas. Então, eu entrei com 34 gramas de reagente. Eu preciso sair com 34 gramas de produto, que é o que eu estou falando aqui para vocês. Então, eu também saí com 2 nitrogênios e 6 hidrogênios, 34 gramas. O que a gente tem que pensar é que a quantidade de moléculas é uma coisa que não vai seguir essa regra. Ou seja, aqui eu entrei com 4 moléculas e eu estou saindo com 2 moléculas. A quantidade de molécula não é igual. A quantidade de átomos é igual. Ou seja, eu posso ter muitas moléculas iniciando e terminando a minha reação com poucas moléculas, porém moléculas maiores. Ou seja, antes eu tinha aqui, ó, uma molécula com 2 átomos e aqui 3 moléculas com 2 átomos. Aqui eu tenho 2 moléculas com 4 átomos cada uma. Então é uma coisa que a gente sempre tem que pensar. Não se balanceie pela quantidade de moléculas, mas sim pela quantidade de massa e pela quantidade de átomos na minha reação. Belezinha? Então, para a gente poder elucidar principalmente isso, ó. Perdão. Eu tenho aqui então um nitrogênio gasoso com mais 3 hidrogênios gasosos, formando 2 moléculas de amônio. Se eu tiver o dobro disso, então, ó, parei de pegar a caneta. Se eu tiver, ó, 6, 2 aqui e 6 aqui, consequentemente, eu vou ter o dobro aqui também. Então, se era para ter 1 e eu tenho 2, se era para ter 3 e eu tenho 6, aqui eu tenho 2 e eu tenho, eu vou ter realmente o dobro de produto aqui na minha reação. Então, isso é sempre a proporção, exatamente como se eu tiver 3 vezes mais. Então, aqui ó, nesse de baixo, ao invés de ter 1 mol de nitrogênio, eu tenho 3. Ao invés de ter 3 mols de hidrogênio, eu tenho 9. Então, ao invés de ter 2 mols de amônio, eu vou ter 6. Por quê? Porque uma reação química, ela sempre vai manter a proporção de reagentes e produtos. Gente, proporção, eu vou até marcar aqui mais forte. Gente, a proporção, ela é o caminho-chave para a gente poder entender o que é estequiometria, certo? Então, gente, não se esqueçam, proporção é especificamente o que a gente tem que lembrar quando a gente está falando de estequiometria. E eu não tô aqui sendo repetitivo porque eu quero, mas é porque precisa realmente de a gente entender. Porque quando chegar no exercício, eu vou mostrar para vocês e vocês vão ter que identificar realmente as coisas de proporção. Beleza? Então aqui eu vou bater mais uma vez na tecla. Ó. Agora a gente vai pensar de um jeito um pouco mais diferente. Se o meu enunciado fala, ao invés de mol ou molécula, ela fala a quantidade de moléculas que têm um mol que vão reagir, eu tenho que lembrar daquela constante de Avogadro que a gente falou já nas últimas aulas. Então, um mol tem 6 vezes 10 a 23 moléculas. Muitas vezes eles vão perguntar num exercício, eu entrei com tantas gramas de alguma coisa e eu quero saber quantas moléculas saíram. Então, eu tenho que saber fazer essa conversão de gramas para ver quantos mols tem da minha substância, para chegar em quantas moléculas tem da minha substância no fim. Tá bom? E principalmente a gente pode lembrar que quando a gente está falando de gás, algumas vezes a gente vai ter essa formação de pressão de gás, de usar o PVNRT para ver volume,
tá bom? E é uma coisa que a gente sempre tem que olhar nos exercícios. Precisou usar gás, sempre vai ter alguma coisa de PVNRT. Então, as relações, elas sempre se mantêm. Seja ela mol-mol, seja ela número de moléculas para número de moléculas, seja ela, se for possível, se eu estiver falando de gás, volume, tá bom? Vamos sempre lembrar, olhar para a tabela periódica, entender o que é grama por mol, entender o que é a quantidade de, de tudo, né? De número de moléculas, de mol, de massa, para a gente poder chegar numa conclusão sobre o nosso exercício e sobre a nossa reação. Vamos então com a mão na massa, né? Vim aqui falar sobre estequiometria, bora pôr a mão na massa. Vamos lá, balanceando-se a reação. Então eu tenho sulfato de alumínio reagindo com hidróxido de cálcio, formando hidróxido de alumínio mais sulfato de cálcio. Beleza. Aqui eu tenho uma reação de dupla troca. Então eu tenho que o cálcio que estava ligado no OH vai se ligar com o ânion que estava ligado com outra molécula. Ou seja, antes eu tinha um alumínio ligado no sulfato. Agora, e eu tinha um cálcio ligado no hidrogênio. Eu vou inverter. Então agora eu tenho um alumínio. Então agora eu tenho, deixa eu até marcar aqui, um alumínio ligado aqui num cálcio. Opa, gente, peraí, confundi aqui na hora que eu escrevi. Eu tenho um alumínio ligado num grupo hidroxila e eu tenho um cálcio ligado num grupo SO4. Então eu simplesmente inverti um com o outro, belezinha? E aí ele fala, balanceando essa reação corretamente, obtém-se os valores de X, de Y e Z. Para qual massa necessária de hidróxido de cálcio? Qual a massa necessária disso para reagir completamente com W kg de sulfato de alumínio? Aí você fala, nossa, muita coisa. Primeiro de tudo, balanceando-se a equação. A gente tem que balancear a equação para poder seguir a reação e o exercício. Sempre, gente, pensa que balancear a reação é a primeira coisa que a gente vai ter que fazer. Sempre. Confirmem se a reação está balanceada. E para a gente poder saber como que faz para balancear, tem diversas formas, vocês podem identificar como vocês preferirem. Eu prefiro fazer dessa forma, tá bom? Se vocês tiverem alguma dúvida, algum questionamento, será que essa forma que eu estou fazendo de balanceamento tá certo? Pode mandar no WhatsApp que a gente se resolve, beleza? Então, o que é mais fácil para mim? Eu faço uma listinha, ó. Quanto tem de reagente que entrou e quanto tem de produto que precisa sair. Então eu sei que, deixa eu até apagar aqui porque senão vai ficar muito bagunçado. Caneta. Ó, eu sei que aqui entraram 2 alumínios. Então, 2 alumínios. 3 SO4. Então, 3 SO4. E 3 cálcio. 3 cálcio. E 6 OH. Então, eu tenho 2 a cada molécula. Entraram 3 moléculas. Eu tenho 6 OH. Eu preciso sair com a mesma quantidade. Lembra, conservação de massa. O que entra é igual ao que sai. É mais fácil vocês começarem a balancear essa quantidade. É que aqui a gente está falando de uma reação pequena, mas caso tenha alguma molécula que se repita na reação, é mais fácil você balancear a que aparece em menor quantidade. Ou seja, eu não vou querer balancear o oxigênio primeiro, porque ele aparece 2 vezes para mim. É mais fácil que eu balanceie o alumínio e o cálcio. É bem mais simples, mais direto. Porque se eu olho para cá e falo assim, bom, os meus reagentes, eles só tem de um lugar para sair alumínio. Só vai sair alumínio daqui. Se eu entro com 2 alumínios, eu preciso sair com 2 alumínios. Então eu sei que o meu Y, consequentemente, precisa ser 2, para poder sair com 2 alumínios. Se eu sair com 2 alumínios aqui, eu vou ter então 6 OHs. Já bate com aqui. Agora a gente vai para o cálcio. Bom, se eu entrei com 3 cálcios, eu vou precisar sair com 3 cálcios. Então o meu Z vai ser 3. E aí eu entrei aqui com 3 SO4 e vou estar saindo também com 3 SO4. Então a gente já entendeu que o Y e o Z é 2 e 3. Bom, qualquer dúvida a gente pode me chamar. E o W, ele fala para mim que o W é a quantidade em gramas que vai acontecer, que a gente vai usar para reagir o CaOH2 com o sulfato de alumínio.
E o meu W é a soma de Y com Z, que é 5. Então, eu sei que eu usei, ó, 5 kg de Al2SO4, e eu vou saber qual a quantidade em gramas de CaOH2 que eu preciso utilizar para poder reagir com o outro, certo? Bom, depois que eu então entendi qual a quantidade que eu preciso para poder reagir com o outro, como que eu vou fazer? Eu vou fazer essa regra de 3 aqui. Então, eu vou pegar aqui que 1 mol de sulfato de alumínio, que é o que ele me disse na reação, está para 3 mols de hidróxido de cálcio, que é o que ele me disse aqui, assim como a quantidade em mol deles também está nessa proporção. Ou seja, eu vou colocar aqui 1 mol de sulfato de alumínio, que é quanto pesa aqui, está para 3 vezes 74. Por que 74? Porque 74 é a quantidade em mol, é a quantidade que pesa 1 mol de hidróxido de cálcio. Beleza? Aí, a gente vai falar então que 5.000 gramas, que é o que ele me disse que são 5 quilos que acabou reagindo de Al2SO4, está para X gramas, que é a quantidade que eu quero saber que vai reagir de CaOH2. Fazendo essa regrinha de 3 dessa conta, eu tenho 3,25 kg, que é a resposta do meu exercício. Beleza? Então, sempre façam a reação, vejam qual é o balanceamento, façam uma regra de 3 com as proporções de reagente e produto, e entendam quanto cada um pesa e o que o exercício em si está pedindo. Beleza? Vamos agora para o nosso último exercício da aula. Então, vamos lá. A decomposição total de 20 litros de hidreto de fósforo, que é PH3 gasoso, produziu fósforo e certo volume de gás hidrogênio. Segundo essa reação não balanceada, gente. Eu vou até focar aqui. Para a gente não... Ó, segunda equação não balanceada. Ó. Não tá balanceada. Não tá balanceada. pH3, que vai para P mais H2. Se os volumes das espécies gasosas forem medidos nas mesmas condições de pressão e temperatura, qual o volume em litro de gás hidrogênio produzido? Vamos lá. Então, a gente tem que ele me disse que a pH3 vai para P mais H2. Então, como que a gente faz para... Como que a gente faz para poder balancear isso? Quando a gente tem... isso é um truque, uma dica que eu vou mostrar para vocês. Quando a gente tem coisas dessa forma, onde uma coisa se torna duas, ou duas coisas se tornam uma, e ao invés de a gente ficar chutando números para poder balancear, a gente pode olhar, ó, por exemplo, o fósforo só tem aqui e só tem aqui. Em teoria, ele está balanceado, certo? Se eu olhar para o hidrogênio, aqui eu tenho 2 e aqui eu tenho 3. Putz, como que eu posso fazer para de um lado ficar igual ao outro? Então a gente faz assim, ó. Aqui que tem 3 hidrogênios que entram e aqui que tem 2 hidrogênios que saem, a gente faz o inverso de um com o outro. Então, esse 3 eu multiplico aqui e esse 2 eu multiplico aqui. Minha letra tá meio feia assim, mas deu para entender. Eu tenho 2 vezes 3, 6 hidrogênios. E 3 vezes 2, 6 hidrogênios. Balancei hidrogênio. Aí agora simplesmente só continua o meu balanceamento. 2 fósforos, 2 fósforos. Nada demais. Beleza? Isso é um truque para a gente poder entender, tá bom? Para a gente ser mais rápido. E ele está falando então que 20 litros disso aqui, ó, foram decompostos e ele quer saber quanto disso aqui foi produzido, né? Bom, balanceamos. Gente, uma regrinha de 3 de boa. 20 litros disso estão para X litros disso, assim como a proporção em mol, que é o que a gente sempre tem que pensar, que é 2 mols de pH3 produzem 3 mols de H2. Faz essa regrinha de 3, 30 litros. Opa, 30 litros de H2. Essa é a resposta. Tá bom? Gente, sempre então, ó. Vamos lembrar nessa estequiometria. Fazer a reação, balancear, ver se está tudo certo, olhar exatamente o que o enunciado do exercício te pediu para fazer, número de mol, volume, quantidade de molécula,
átomos, enfim, observar exatamente o que ele pediu e fazer uma regra de 3 sempre usando mol. Os mols que a gente tem aqui é a única forma que a gente tem do controle da reação exatamente. Tá bom? Depois que você identifica a quantidade de mol que tem de reagente produto, o restante vai vir por consequência. Certinho? Então, gente, a gente termina por aqui a nossa aula. Qualquer dúvida, entre em contato com a gente, tá bom? E acho que é isso. Muito obrigado e boa noite.